Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vamos. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Ei, Deus, sim, Pai. Sim, Pai, como não te amar, Jesus? Essa casa é sua, Senhor. Esta casa é sua, Pai. Esta casa é sua, Senhor. Venha, Jesus, venha, Senhor, neste lugar. Sim, Deus. A tua noiva clama por ti, Senhor. Nós deixamos ela para você, Pai. Nós abrimos a porta. Sim, apareça. Apareça, que o teu nome cresça. Encha, Senhor. Sim, Pai, ouça a tua igreja, Senhor. Sim. Apareça, que teu nome cresça. Sim. É isso que nós queremos essa noite. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 20. Nós conhecemos de cor e salteado esta passagem. Jesus dizendo que Ele está à porta e Ele quer que você abra. Ele quer entrar. Se você abrir, Ele quer entrar e cear contigo. Ele quer ter uma refeição, Ele quer sentar à mesa, Ele quer olhar nos teus olhos. Como não te amar, Jesus? Essa noite nós declaramos, Pai, esta casa, ela está de portas abertas para ti, Pai. Nós abrimos, Senhor, a porta do nosso coração, Pai, a porta da nossa casa, Senhor. Sim, entendemos que nós somos essa casa, Pai. Como não amar a Jesus? Quando nós nos atentamos para a época em que Jesus esteve aqui, isso fica mais pulsante. Sabe, a palavra de Deus nos revela que Jesus veio na plenitude dos tempos. E Ele, sendo Deus, Ele se despiu de toda a sua glória e se tornou homem, mortal, limitado, assim como a sua criatura. E Ele quis experimentar. Ele se alegrou, Ele chorou, Ele riu, Ele aprendeu, né, com os homens. Aprendeu entre aspas, porque imagina. Mas Ele pôde sentir algumas coisas. Ele escolheu sentir algumas coisas que Ele nunca tinha experimentado. E quando Ele esteve por aqui, Ele influenciou algumas pessoas. Ele não só bateu o coração, Ele entrou em algumas casas. E toda casa que Jesus entrou, Ele alterou a realidade daquele lugar. Ele mudou o ambiente. E essa noite eu declaro que se você abrir as portas do seu coração, a tua casa será transformada, amém? Eu declaro sobre a sua vida que se você deixar esse Jesus entrar, esse Deus entrar, mais uma vez Ele mudará a história desta casa. Sabe, Ele fez coisas inusitadas. Ele conversou com os desprezados, Ele curou os doentes. Ele fez milagres aos sábados. Ele entrou em algumas casas, curou e libertou. E eu quero falar sobre essas casas essa noite. A primeira casa que Jesus entrou, nós conhecemos e conhecemos muito bem também. Na verdade, todos nós conhecemos cada uma dessas casas. Mas essa noite eu quero te dar uma chave. Eu quero que você coloque a sua casa no lugar dessas que nós iremos citar, amém? A primeira casa que Jesus entrou foi a casa de Caná da Galileia, que está em João 2, do versículo 1 ao 12, mas vamos deixar em destaque o versículo 10. João 2. Caná da Galileia, ali estava acontecendo um casamento, e você acha que foi por acaso que Jesus entrou e começou a fazer os seus milagres
em uma casa onde estava acontecendo um casamento. Nessa primeira casa, Jesus levou a alegria. Sabe, o casamento, ele é a base. Ele é a base de toda a estrutura de Deus. Deus, ele quer uma família, amém? Deus, ele quer uma família. Por isso ele nos fez homem e mulher. Por isso naquela noite estava acontecendo um lindo casamento, eu imagino. E Jesus entrou naquele casamento, quando de repente acabou a alegria. Quando de repente acabou o vinho. E sabe, talvez o seu casamento seja assim essa noite. Talvez você se depare, olhe para dentro da sua casa e o seu relacionamento já não é como antigamente. Talvez o seu relacionamento hoje esteja mais parecido com a água. Talvez o seu casamento esteja sem gosto, sem cheiro, sem cor, sem valor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele quer entrar na sua casa essa noite. E Ele quer mudar o seu casamento. Ele quer transformar o seu relacionamento de água para vinho. Ele quer mudar. Ele quer transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos querem deixar Jesus entrar na sua casa e restaurar a alegria? Vamos? Alguém está comigo? Quantos querem? Essa noite nós precisamos dar uma resposta a Jesus. Nós precisamos dar uma resposta aos céus e falar: Senhor, sim, eu quero. Eu quero a sua alegria. Não a alegria que o mundo dá, mas a sua alegria, a sua paz que excede todo o entendimento. Sabe, o vinho mais caro, ele custa cerca de 200 mil reais. 200 mil reais em uma garrafa de vinho. Foi feito pelo homem, cara, e eu posso te dizer, não se compara com o vinho que Jesus fez naquela noite. Sabe, porque assim, no começo do nosso relacionamento, no começo do nosso casamento, é como naquele casamento, é como o mestre Sala falou. No começo tudo é alegria, as pessoas oferecem o melhor, as pessoas se doam, e o nosso casamento no começo é maravilhoso, mas vai passando ao longo do tempo, e quando chega no final eles colocam qualquer coisa. Sabe, e nessa hora, Jesus se revela, e Ele se revela transformando a água no melhor vinho que já existiu nesse planeta. Este vinho de 200 mil reais não se compara àquilo que Jesus produziu aquela noite. E eu quero que você olhe para o seu passado, para o seu relacionamento, e se você se encaixa nisso, eu quero te dizer que tudo que você experimentou no começo do seu casamento, do seu namoro, do seu relacionamento, não se compara com aquilo que Jesus irá fazer na sua vida, se você deixar Jesus entrar na tua casa. Não se compara, porque aonde Jesus entra, Ele traz alegria. Alguém está comigo? A segunda casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro. Ela está em Lucas 4, versículo 38 e 39, para quem está anotando. E agora nós iremos passear em Lucas. Lucas 4, Jesus entrou na casa de Pedro, e nessa casa Ele levou cura. Jesus, quando Ele entrou na casa de Pedro, Ele encontrou a sogra de Pedro lá, acamada, doente. E quando nós pensamos em sogra, nos remete a uma pessoa experiente, uma pessoa que já fez muitas coisas, uma pessoa que já gerou filhos, filhas, que já tem genro, nora. Uma sogra, uma pessoa experiente, uma pessoa que já serviu, uma pessoa que caminhou. E sabe, talvez seja assim na sua vida, talvez esteja assim na sua casa. Talvez você antigamente, em outro tempo, na presença do Senhor, você produzia filhos e filhas. Talvez você servia com alegria, talvez você tinha disposição e saúde para isso. Mas pode ser que agora, nesse exato momento, você esteja como aquela sogra, acamado, doente, não consiga mais se levantar para fazer aquilo que Deus te pede, aquilo que às vezes arde ao seu coração, aquelas ideias mirabolantes que você tem e fala: nossa, se eu fizesse isso nessa cidade, essa cidade seria melhor. Talvez você se encontre enfermo fisicamente, e eu quero declarar cura sobre a sua vida agora. Se você abrir as portas da sua casa para Jesus entrar, eu declaro cura na sua vida. Você não mais ficará prostrado em uma cama, mas você levantará, você saltará dessa cama, e como aquela sogra, você começará a servir a Jesus.
Sabe, porque o nosso serviço, ele revela que fomos tocados por Jesus. O nosso serviço, ele revela que fomos curados por Jesus. Alguém está entendendo? Nós não somos salvos porque fazemos, mas o que fazemos é a prova de que Jesus entrou na nossa casa. Porque em outro tempo, quando estávamos no mundo, fazíamos muitas coisas, aparecíamos, trabalhávamos para aquilo que queríamos, mas agora que estamos na presença do Senhor, às vezes não temos força para isso, às vezes não conseguimos mais. E sabe, na presença do Senhor, tudo o que nós fazíamos, todo o nosso vigor, toda a nossa juventude, na presença do Senhor agora tem que ser muito melhor o nosso serviço. Por isso eu declaro cura sobre o teu serviço. Neste tempo onde nós não estamos podendo fazer nada, nenhum serviço, nenhuma movimentação dentro da igreja, eu profetizo cura no seu serviço. E você não mais fará dentro da igreja, agora você fará do lado de fora. Agora você fará dentro da sua casa. Eu profetizo cura sobre a sua vida. Alguém recebe? A terceira casa que Jesus entrou foi em Cafarnaum. E nessa casa Jesus levou restauração. Está em Lucas 5, 17 ao 26. Essa casa em Cafarnaum, ela serviu de pousada para Jesus. Jesus estava indo e ele iria dormir, ele iria fazer pousada naquela casa. E sabe o que aconteceu? Uma multidão se aglomerou ali. Imagina nesse tempo. Uma multidão se aglomerou naquela casa, ao ponto de que quando 4 amigos chegaram com uma pessoa que estava acamada, uma pessoa que estava deitada e não podia chegar, estava enferma já vai saber há quantos anos, eles não conseguiram ter acesso a Jesus, porque havia uma multidão naquela casa. Eu profetizo que se você abrir as portas para Jesus essa noite, uma multidão nessa cidade buscará a sua casa em busca de restauração, em busca de vida, em busca de cura. Quem recebe? Eu profetizo restauração sobre a sua casa. Sabe, os amigos levaram este enfermo a Jesus. Eu profetizo restauração nas suas amizades. Essa pessoa que Jesus colocará agora dentro da sua mente, que você lembrará, e você lembrará que ela está enferma, que ela está talvez enferma espiritualmente, afastada, longe. Eu profetizo restauração na sua amizade. Eu profetizo que os seus vizinhos não olharão mais com você com olhos de condenação. Eu restauro em nome de Jesus o relacionamento entre os seus vizinhos. Eu profetizo uma palavra de restauração nos seus relacionamentos, porque você será aquele que, se preciso for, pegará o seu amigo pela cama, levará ele até Jesus, subirá com ele em um lugar alto e, se preciso for, vai tirar todos os obstáculos, todas as telhas para colocar o seu amigo na presença de Jesus. Eu profetizo restauração sobre a sua vida essa noite. Sabe, Jesus, ele ficou admirado com aquele gesto. O gesto dos amigos, de subir em uma casa. 5 pessoas em cima de uma casa, aquilo poderia quebrar. Poderia ter dado errado. Tinha tudo para dar errado, mas não deu. Foi um dos milagres mais bonitos que nós encontramos na Bíblia. E sabe, eu profetizo a mesma coisa sobre a sua vida. Talvez você tenha tudo para dar errado. Talvez, como Felipe disse, o seu comércio, a sua casa, tenha tudo para dar errado. Mas se você abrir as portas da sua casa, Deus irá restaurar, e a sua história será uma das histórias mais bonitas que essa casa irá ver. Alguém recebe? A quarta casa que Jesus entrou está em Lucas 5, do 29 ao 32. Quero deixar em destaque o versículo 32, que foi a casa de Levi. Quem sabe quem foi Levi? Quem sabe quem foi Levi? Levi era Mateus. E nessa casa Jesus levou arrependimento. Sabe, Mateus, ele era um publicano. E os publicanos naquela época eram conhecidos como ladrões. Eles eram cobradores de impostos, e a fama era que eles cobravam a mais do que aquilo que Roma estipulava. Então, normalmente, os publicanos, eles eram ricos. Eles tinham bens, riquezas. Sabe, ele tinha uma fama. Os publicanos tinham uma fama. Eles já eram taxados direto como pecadores.
E no dia que Jesus entrou na casa de Mateus, ele levou arrependimento. Talvez Mateus seja assim, talvez Mateus realmente fazia jus ao nome, ao título. Porque os fariseus, quando olhavam, falaram: ué, mas o mestre de vocês senta à mesa com pecadores? Eis, sim, o nosso mestre, ele quer entrar na sua casa e ele quer sentar à mesa com os pecadores. Talvez você se julgue assim como Mateus se julgava, um pecador não ser digno de sentar na presença do Senhor, de vir à casa do Senhor. Mas eu profetizo sobre a tua vida um arrependimento que produzirá um relacionamento com Cristo. Alguém recebe? Jesus está à porta da sua casa, Ele quer entrar. Ele quer levar esse arrependimento genuíno. Não um arrependimento que quando estamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, nos sentimos motivados, ouvimos o pregador e pensamos: iremos fazer isso. Mas quando chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não é o que acontece, não. Ele quer um arrependimento, mas um arrependimento que gere frutos, e frutos que permaneça. Alguém recebe? Sabe, acho interessante que todos os evangelhos, quando citam o chamado de Mateus, todos eles relatam a mesma coisa. Jesus chamou Mateus e Mateus na mesma hora levantou, deixando tudo para trás, e seguiu Jesus. Que doideira, né? E sabe, estudando a Bíblia, se eu não me engano tem Lucas 18, quando fala a parábola do publicano e do fariseu. Sabe, a Bíblia salta o meu coração e revela para mim, eu posso estar errado, mas quando eu vejo essa parábola, eu vejo Mateus ali. E aí eu entendo porque que quando Jesus chamou Mateus, Mateus levantou e deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Porque nessa parábola fala que existiam duas pessoas, o fariseu e o publicano. E o fariseu, que representa o religioso, que representa o pastor, o líder, né? Aquele que é o mais, não o nosso pastor não. Mas sabe, o fariseu religioso, aquele que conhece Deus, que conhece a Bíblia de capa a capa, ele chegou diante do Senhor e ele batia no peito e falava: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse pecador, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou os meus dízimos. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse. Mas sabe, o publicano não, ele chegava na casa do Senhor e ele não tinha força nem para levantar os olhos. Ele não tinha força nem de olhar para os céus. E ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho e pecador. E talvez você seja assim, talvez você esteja aqui hoje assim, sabe, sem forças. Talvez você não esteja com força nem de ficar de pé quando o ministro pede. Talvez você não tenha força para cantar, talvez a máscara esteja impedindo, talvez as preocupações, talvez o pecado que te assombra esteja te deixando assim, sem forças de olhar para o alto. Mas essa noite eu profetizo sobre a sua vida um arrependimento digno, um arrependimento que lançará fora todo medo, todo pecado. Sabe, um arrependimento que lança fora todo o seu passado. É isso que a palavra do Senhor diz. Jesus, ele não olha para o teu passado, ele faz novas todas as coisas. E talvez você esteja assim, olhando para o que as pessoas pensam, olhando para a sua fama na cidade como um publicano. Eu profetizo na sua vida um arrependimento digno, um arrependimento verdadeiro, genuíno, que dará fruto na segunda-feira, que dará fruto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo, quando chegarmos aqui. Ou será como no começo desse culto. Sabe, essa casa estará pegando fogo porque geramos fruto a semana toda. Não viemos receber um passe do pregador, do pastor, não. Nós estaremos queimando. Alguém recebe? A quinta casa que Jesus entrou foi a casa de Simão. Está em Lucas 7, do 36 ao 47. E eu quero deixar em destaque o versículo 47. Jesus nessa casa, ele levou unção e perdão. Ei, convide Jesus para entrar na sua casa. Vamos, fala com Deus: Jesus, entra na minha casa, vai. Vamos, fala: Jesus, entra na minha casa. Simão, ele também era fariseu, ele também era religioso. A Bíblia revela que ele era príncipe dos fariseus, ele era um dos líderes. E sabe, Jesus, quando entrou na casa, ele não foi recebido com um beijo.
Era costume naquela época, quando chegava alguém na casa, você dava um beijo, você colocava a mão no ombro, dava um beijo santo como uma saudação. Você ungia a cabeça daquela pessoa, porque ela caminhou muito, talvez suou. E sabe, esse óleo ele tinha um perfume, um aroma. E você lavava os pés porque aquela pessoa caminhou por muitas estradas, por muitos caminhos para chegar até ali e os pés estavam sujos. Sabe, Simão ele não fez isso. Simão ele estava acostumado a receber muitas pessoas, muitos mestres, muitos rabis. E talvez você também esteja assim, talvez você esteja acostumado a receber a Jesus na sua casa. Talvez você esteja acostumado a receber pessoas importantes. E sabe, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está presente, talvez você não tenha mais a sensibilidade de beijá-lo. Talvez você não tenha mais a sensibilidade de derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus, mas não foi isso que aconteceu naquela casa. Porque naquele dia existia uma pecadora naquela casa. Ei, naquele dia existia uma pecadora naquela casa. E sabe, Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que são perfeitos, não, ele veio para os pecadores. Ele veio para pessoas como eu e você, amém? Imperfeitas. E sabe, talvez você seja mais parecido com aquela mulher. Talvez você se encontre em uma vida de prostituição. Talvez, sabe, assim como o publicano, talvez você tenha uma fama na cidade que não é aquela que você gostaria. Mas essa noite Deus quer trazer unção à sua casa. Ele quer trazer salvação para a tua casa. Quem recebe? Ele quer mudar o seu nome, ele quer mudar a sua história. E agora você não será mais conhecida como a mulher que se prostituía, mas como a mulher que ungiu os pés de Jesus, como a mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Alguém quer isso? Eu quero, eu sou o primeiro. Ei, convide Jesus para entrar na sua casa, e com certeza Ele trará unção e perdão para a tua casa. A sexta casa que Jesus entrou foi a casa de Jairo, está em Lucas 8. Versículo 41 a 56. E que interessante aconteceu nesse dia. Jairo, um príncipe dos fariseus. Esse realmente era o pastor de uma sinagoga, ele era líder de uma sinagoga, estava à frente. No nosso tempo ele seria um pastor de uma igreja. E Jairo chega diante do Senhor. E ele fala: Senhor, a minha filha está doente, muito doente. Nessa casa Jesus levou vida. E eu profetizo vida de Deus sobre a sua casa essa noite. E é muito interessante porque a filha de Jairo tinha 12 anos. Essa menina tinha 12 anos. E Jesus, ao caminho da casa de Jairo, ao caminho desse religioso, aconteceu uma coisa muito interessante. Mas antes eu quero falar sobre Jairo. Pastor, líder, sabe, liderava uma congregação. Ele pregava sobre Jesus, sobre Deus. Ele falava sobre cura. Ele ensinava sobre milagre. Ele conhecia a história de Deus. Mas ele não tinha vida. Sabe, talvez você essa noite esteja como Jairo, um religioso, uma pessoa que já está acostumada, uma pessoa que conhece a Bíblia, uma pessoa que já está calejada, que às vezes já exerceu até alguma liderança dentro da casa do Senhor, mas se encontra sem vida. Se essa é a sua realidade, eu profetizo a vida de Deus sobre a sua casa. Se existe alguém assim dentro do seu lar, eu profetizo a vida de Deus na sua vida. E você será esse agente na sua casa. Você será Jesus na sua casa. E quando você entrar, essa pessoa saltará da cama com vida. Alguém recebe? Alguém está comigo? Alguém está a fim de queimar essa noite? Sabe, no meio do caminho, Jesus encontra uma mulher. É interessante essas figuras femininas, né? Fazendo um vínculo diretamente com a igreja, com a noiva do Cordeiro. E ele encontra uma mulher que estava já doente há 12 anos. Ele estava indo para casa de uma menina que tinha 12 anos. E ele encontrou uma mulher
que padecia de uma enfermidade há 12 anos. Você acha que foi por acaso isso? Você acha que o acaso existe na sua vida, irmão? Você acha que foi por acaso que você veio varar aqui nessa igreja essa noite? Não, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus, ele quer entrar na sua casa. E o interessante é que essa mulher, ela tinha uma hemorragia. E essa hemorragia era uma menstruação que não acabava. E nós sabemos que uma mulher nesse período, 99% das mulheres não podem engravidar, não é verdade? No período de menstruação não tem como. A mulher está infértil, como é que fala? Não é infértil. Qual é a palavra? Ela está estéril. Nesse período ela está estéril, não é isso? Talvez você se encontre assim. Talvez você não esteja mais produzindo vida. Talvez você não tenha mais como gerar vida dentro de si, porque talvez você já gastou tudo o que você tinha, buscando médicos, buscando a ajuda do homem. Talvez você esteja como essa mulher, com esse fluxo de sangue. O interessante é que exatamente na genitália da mulher, onde tem a porta de entrada para a vida, onde você tem prazer, e talvez você não tenha mais prazer com a vida de Deus. Talvez você não consiga mais gerar nada. Ei, eu profetizo sobre a sua vida, Camila, que tudo aquilo que você gerar terá a vida de Jesus. Que tudo aquilo que você gerar, Felipe, terá a vida de Jesus. Tudo aquilo que você gerar irá mudar a história dessa cidade, amém? E sabe, no meio do caminho, essa mulher, ela toca em Jesus. E de Jesus saiu virtude. De Jesus saiu vida, de Jesus saiu poder. Sabe, que essa noite nós possamos sim ser igual a essa mulher neste momento. E que possamos no mínimo nos lançar ao chão e tocar as orlas do vestido de Jesus. Podemos fazer isso? Ei, podemos estar desesperados, sabe, com fogo que não se apaga dentro de nós, ao ponto de nos jogarmos aos pés de Jesus essa noite. Quando Jesus entrou na casa dessa mulher, dessa menina de 12 anos, as pessoas vieram e falaram: não precisa ela estar morta. Sabe, talvez as pessoas ao nosso redor façam isso constantemente. Cara, não faz isso não. Ih, não precisa nem tentar. Ou esse não tem jeito, ei, aquela não tem jeito, deixa de lado. Talvez quando nós temos uma boa ideia, fala: cara, eu vou trabalhar com isso, eu vou abrir esse negócio. Talvez as pessoas cheguem perto de você e falem assim: não, cara, isso aí não vai dar certo. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Eu profetizo a vida de Deus sobre todo o seu empreendimento, e tudo aquilo que você colocar a mão prosperará na presença do Senhor. Todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, você entrará com a vida de Cristo nesse lugar. Sabe, Jesus, quando ele entrou nessa casa, ele viu a morte. Ele viu o demônio que segurava aquela mulher, o demônio da morte, dessa menina de 12 anos. E sabe o que ele disse para essa menina? Ele disse: ei, perdão. Sabe o que ele disse? Ele disse para esse demônio, ele disse: ei, solte a presa. Eu digo a mesma coisa para o inimigo, para o opositor da sua vida, que está tentando tocar no seu casamento, que está tentando tocar na saúde dos seus filhos, que está tentando tocar na sua casa, no seu empreendimento. Ei, eu digo agora para esse demônio: ei, solte a presa. Talita cumi. Ei, inimigo, você não tem lugar aqui. Não, você não tem lugar aqui, porque essa casa é de Jesus. Jesus, quando entrou em nossas casas, ele mudou as nossas vidas. Então sai agora, largue a presa em nome de Jesus. Sabe, nós somos essa menina, a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E sabe, se Deus, ele enviou um anjo para lutar pelo corpo de Moisés, um corpo morto, o que ele não fará pelo corpo vivo de Deus na terra? O que ele não fará? Quem ele não enviará ao nosso favor? Eu profetizo vida sobre a tua casa. A sétima casa que Jesus entrou foi a casa de Marta e Maria, que está em Lucas 10, versículo 38, do 38 ao 42. E nessa casa, Jesus levou a palavra. Talvez uma das casas que Jesus mais visitou naquele tempo, porque Marta e Maria eram irmãs de
Lázaro era amigo de Jesus, eles eram amigos de Jesus. E sabe, talvez aquela casa estivesse realmente acostumada a receber Jesus assim, ali. Por isso Marta não deu tanta atenção, porque não, ele vem aqui toda semana. Meu amigo, talvez você esteja assim, talvez você esteja já acostumado com o culto. Você sabe que vai ter 4, 3 louvores, vai vir a oferta, vai ter a ceia e depois vai vir um pregador. Você vai receber o passe e vai para casa. Talvez você já esteja acostumado com isso. Mas essa noite eu profetizo o amor pela palavra de Deus na sua vida. Eu profetizo que você sentará nessa cadeira e não ficará mais olhando no relógio, contando os minutos e falando: nossa, não vejo a hora de lanchar, de comer a minha pizza, de chegar em casa e ver o resto do Fantástico. Eu profetizo sobre a tua vida o amor pela palavra de Deus. Sabe, Jesus entrou naquela casa e ele estava pregando, ensinando, falando sobre a palavra, falando sobre a vida. E Marta estava atarefada, ocupada com as suas coisas, preocupada com as suas coisas, ao ponto de se incomodar com aqueles que estavam dispostos a perder tempo na presença do Senhor. E sabe, Jesus ele falou para ela: Marta, Marta. E quando Jesus repete seu nome 2 vezes, preste atenção. Ele quer que você ouça: Marta, Marta, pouca coisa importa, senão uma. E sabe, essa não será tirada de Maria. A melhor parte é essa, é quando aprendemos, é quando somos tocados pela palavra, é quando somos tocados pela vida de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida o amor pela palavra. Deixe as preocupações de lado e foque em Jesus, amém? A 8ª casa que Jesus entrou e nós estamos acabando. Tem muita casa nessa Bíblia, né? Foi a casa de Zaqueu, está em Lucas 19, do 1 ao 10. Mas pode deixar em destaque o versículo 9. Casa de Zaqueu. Nessa casa ele levou salvação. Mais um publicano, mais um pecador, mais uma pessoa que tinha uma fama ruim na cidade, que era conhecido como um ladrão. E eu acho que esse era o que mais roubava. Eu acho que esse era um dos publicanos que mais extorquia o povo, porque eles cobravam a mais do que aquilo que Roma estipulava. E sabe, Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Talvez nós sejamos assim, né? Ele era um empreendedor, ele era rico. E quando ele ouviu falar que Jesus passaria por aquela cidade, ele falou: não, eu quero ver Jesus. E ele correu, subiu em uma árvore. Talvez seja necessário essa noite você colocar a mão em alguns espinhos, amém? Amém? Talvez seja necessário você se esforçar um pouquinho e subir, sair da onde todo mundo está, sair do nível da multidão e subir para um lugar mais alto em Deus, para que você possa vislumbrar a face dele, amém? Talvez você veio aqui, assim como Zaqueu, você veio só para ver o culto. Talvez você veio só para ver Jesus passar. E eu quero profetizar na sua vida, não vai ser assim hoje. Hoje a salvação de Jesus entrará na tua casa. Hoje você não vai só ver Jesus, mas ele falará com você: ei, desce daí, me convém estar contigo essa noite. E que coisa interessante. Felipe falou sobre a oferta e realmente é difícil pra gente que vai fazer, né? Porque a gente vê umas carinhas assim. E sabe, nesse dia Jesus não precisou falar nada. Quando ele entrou, Zaqueu entendeu e falou: Senhor, se eu roubei, Senhor, essa noite eu divido metade dos meus bens com os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Oh, que isso, cara. O Deus de Zaqueu agora não era mais o dinheiro, mas era Jesus. Nessa palavra, Jesus só tinha uma coisa para dizer essa noite. Entrou salvação nessa casa. O Deus do Brasil, eu tenho uma triste notícia para nos dar. O Deus do Brasil não é Jesus. Apesar de no Rio de Janeiro ter uma imagem de Cristo com braços abertos, o rei do Brasil, infelizmente, até antes da pandemia pelo menos, não era Jesus, era o dinheiro. Nós não confiávamos que Deus poderia suprir
tudo aquilo que necessitamos. Nós confiamos naquilo que nós podemos fazer com a nossa própria mão, assim como Zaqueu. Zaqueu, ele roubava muito porque ele queria muita provisão dentro do seu celeiro. Zaqueu, ele enriqueceu porque ele fazia isso com muitas pessoas. Ei, talvez você seja assim. Talvez você tenha bens, recursos, talvez você tenha uma empresa. E eu quero te perguntar, você acha que foi por acaso que Deus te deu isso? Você acha que foi por acaso que Deus confiou nas suas mãos tantos recursos assim? Eu quero declarar uma palavra difícil à sua vida essa noite. Se necessário for, divida tudo que você tenha com os pobres. E se você defraudou alguém alguma coisa, devolva a essas pessoas 4 vezes mais, e aí sim entrará a salvação na sua casa. O outro senhor que a Bíblia revela é Mamon, o Deus do dinheiro, e nós não servimos a ele, amém? Você acha que foi por acaso, Felipe, que Deus colocou aquela hamburgueria na sua mão? Nós sabemos que não, né? Estamos vendo isso. Você acha que foi por acaso, Elias, que Deus te deu aquela empresa? Você acha que foi por acaso, Todd, que você agora está sendo levantado e vai administrar uma farmácia sozinha? Não. Deus, ele quer lucro com o seu dinheiro. Ei, escute isso que eu estou te falando. Deus quer lucro com o seu dinheiro. Porque não é isso que Deus fala na parábola dos talentos? Ele deu alguns talentos para alguns, e algumas pessoas multiplicaram, mas quando chegou daquele que só tinha um talento, o que ele fez? Ele enterrou. E Jesus indagou, o rei indagou, falou: ué, mas por que você não colocou no banco? O banco é lugar de lucro, de juros. Sabe qual é o lucro de Jesus hoje? Através da sua empresa, através do seu dinheiro? Almas. Vidas restauradas, vidas alcançadas. Como o Felipe falou, temos missionários no campo. Sabe o que o seu dinheiro tem que fazer com esses missionários? Sustentá-los. E esses missionários poderão realmente viver de uma forma integral para alcançar vidas. O seu dinheiro sempre tem que retornar para Deus em vidas. Você entende isso? Você entende isso? Sabe, o jovem rico, ele teve uma dura lição. Ao contrário de Zaqueu, ele não conseguiu largar o que ele tinha. Quando Jesus falou: se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, larga tudo, dê para os pobres tudo que você tem e me siga. E o interessante é que para Zaqueu, ele não precisou falar nada. E Zaqueu ainda ficou com metade do que tinha. Sabe, Deus não quer te ver pobre, não pense isso. Na verdade, Ele quer te enriquecer ainda mais. Só que Ele quer que você entenda que o Deus da sua vida não é o dinheiro, mas o Deus da sua vida, o Deus que te traz salvação, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém está comigo? A 9ª casa que Jesus entrou foi a casa do cenáculo, e como o pastor disse no Lucas capítulo 22, versículo 10 ao 14. De acordo com alguns estudiosos, essa casa ela pertencia a Marcos, ao evangelista Marcos. E olha que interessante, nessa noite teve uma revelação, os discípulos tiveram uma revelação. Jesus falou: vá na rua chamada direita e você encontrará um homem com um cântaro na mão. Aqui já daria outra pregação, né? Porque homens não andam com um cântaro de água na mão. Mas vamos nos ater à casa. E eles chegaram para esse homem e falou: o nosso mestre pediu para perguntar onde cearemos essa noite. E esse homem, que eu acredito que seja Marcos, levou eles ao cenáculo, a uma casa onde tinha um jardim de verão. E falou: vai ser aqui, já preparei a mesa, aqui tem vinho, aqui tem uva, aqui tem pão. Vocês não precisam se preocupar com nada. A ceia está posta, a ceia está pronta. E eu quero declarar na sua vida que quando você preparar na sua casa o melhor que você tem para Jesus, Jesus entrará na sua casa com comunhão. Amém? Alguém recebe essa palavra? Porque nessa noite, na última ceia, todos estavam em comunhão, sentado à mesa. E este homem, a Bíblia não relata se ele estava sentado à mesa, mas com certeza ele estava ali. E ele pôde testemunhar com os próprios olhos aquilo que Jesus fez naquela noite. Aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que aconteceu. Jesus lavando os pés dos discípulos. Oh, que noite! Que noite!
Eu profetizo que quando você preparar o melhor na tua casa para Jesus, você verá com seus próprios olhos coisas inefáveis, coisas que os nossos olhos ainda não viram, coisas que nossos ouvidos ainda não ouviram da parte de Deus, amém? Coisas que nosso coração ainda nem conseguiu imaginar. A 10ª e última casa, posso ouvir um aleluia? A 10ª e última casa que Jesus entrou está em João 20, versículo 21 e 22, que foi a casa dos discípulos. E nessa casa, Jesus derramou o Espírito Santo. Acho que vocês não entenderam. Nessa casa, Jesus levou o Espírito Santo. Sabe, o contexto deste capítulo era que Jesus tinha sido morto. Ele tinha sido crucificado, ele tinha sido colocado no sepulcro, e agora os discípulos estavam sem o seu mestre. Eles estavam sem o seu líder, eles estavam perdidos, sem saber o que fazer. Talvez você esteja assim, sabe? Eu não sei, talvez você perdeu o emprego, o marido, a esposa, o filho, eu não sei, a sua mãe, um parente, eu não sei. Talvez você perdeu alguma coisa e você essa noite esteja perdido mesmo. Talvez você esteja com o coração destroçado, sem saber o que fazer. Ou crucificaram Jesus, cara, imagina a mente daqueles homens. Mas eles estavam ali todos unidos, todos reunidos. Quando de repente, com as portas trancadas, Jesus entra nesta casa e fala: a paz seja convosco. Sabe, porque quando você faz todo esse processo, quando você deixa Jesus entrar na sua casa e levar alegria, levar restauração, levar unção, comunhão, salvação, ei, agora nem que suas portas estejam fechadas, Jesus entrará na sua casa e falará: a paz seja convosco. Que a paz seja nessa casa. Sabe, nesses dias as portas estavam fechadas e Jesus não precisou que as portas se abrissem. Ele atravessou as paredes e ele falou: sejam cheios com o Espírito Santo, e soprou sobre eles o próprio Deus. Sabe, agora não é mais uma visita, agora não é mais de vez em quando, não é só no culto de domingo e no culto de terça, não, agora é todo o tempo. Agora é em todo o tempo, e eu profetizo sobre a sua vida um batismo com fogo. Eu profetizo sobre a sua vida um batismo com o Espírito Santo. Porque é necessário nascer de novo, igreja. É necessário deixarmos Jesus entrar em nossas casas. Porque saiba de uma coisa: naquele dia que você está sozinho, com medo, de portas trancadas, Jesus está ali com você. O Espírito Santo, Ele está ali queimando. Ele está ali te dizendo o que orar. Por isso ore. Por isso feche a porta do seu quarto. Por isso se ajoelhe diante do Senhor. Vamos, tem alguém comigo aqui essa noite? Alguém disposto a se colocar de pé? Alguém disposto a se jogar na presença do Senhor? Alguém disposto a dar saltos de alegria e falar: sim, Senhor, entra na minha casa. Eis que estou à porta e bato. Sim, Senhor, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha casa. Tem alguém comigo? Então se coloque de pé, dê um salto, glorifique ao nome do Senhor. Vamos, acenda um fogo, comunique o teu espírito, se ligue no Espírito Santo essa noite. Vamos, Jesus está à porta e Ele está batendo. E eu profetizo sobre a tua vida essa noite alegria. Eu profetizo sobre a tua casa restauração. Eu profetizo sobre a tua casa unção, comunhão, salvação, vida. Eu profetizo vida na tua casa. Vocês entendem o que essa palavra significa? Eu profetizo comunhão com Cristo, com o próprio Espírito. Vamos, igreja. Vamos. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, ela pra você. Teu nome cresça. Deus, venha nos incendiar, Senhor. Faça uma oração comigo essa noite. Faça uma oração comigo essa noite. Fala: Senhor, eu abro a porta da minha casa, eu abro a porta do meu coração para que você entre e altere a realidade. Senhor, eu abro a porta do meu coração e eu peço que o Senhor entre com vida, com salvação, com perdão, Senhor. Nós abrimos a porta dessa cidade, sim, Deus, porque as chaves dessa cidade não estão na mão do prefeito, mas está na mão da igreja. E nós abrimos as portas dessa cidade para que o Senhor entre com a tua cura, com a tua vida neste lugar, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos no que lemos, nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Por isso profetizamos vida, por isso falamos: Senhor, seja bem-vindo, faça morada, venha Jesus, venha Jesus.